Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no Salmo 62. Os versículos de 1 a 8 dizem assim: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Oremos. Pai, te damos graças, Senhor Deus, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos, de refletirmos a respeito da palavra do Senhor, dessa porção da tua palavra. E rogamos que o teu Santo Espírito nos ilumine, abra o nosso entendimento e nosso coração para recebermos a tua palavra e nos instrua nesse momento. Nós lhe agradecemos e rogamos a tua bênção no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse texto, então, irmãos, como nós já dissemos, ele fala e nos instrui a respeito de nós também, assim como Davi, verificarmos como está o nosso relacionamento com Deus, o nosso coração e a nossa alma diante de Deus. Como é que nós podemos então ver, através desse texto, algumas orientações para que nós possamos fazer como Davi, meditar, indagar a nossa alma, o nosso coração, para sabermos como é que nós estamos diante de Deus e como está o nosso relacionamento diante de Deus e os efeitos e as implicações que isso tem na nossa vida. E nós gostaríamos de fazer algumas perguntas. E o que nós precisamos perguntar, indagar, como Davi indagou a sua alma? O que nós precisamos perguntar para sabermos como está a nossa alma, o nosso coração diante de Deus? E conforme o texto, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: em quem temos esperado? No versículo 1 ele já começa o salmo dizendo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. E nós devemos fazer esse questionamento: em quem temos esperado? Somente em Deus. E nós temos essa frase, essa fala muito comum de espera em Deus. Esperamos em Deus. Espera em Deus, meu irmão. Mas ele acrescenta aqui essa palavrinha somente. Espera somente em Deus. Em quem temos esperado? Somente em Deus? E nós temos que meditar o que é esperar somente em Deus. Esperar somente em Deus é esperar que só Deus lhe conceda algo. Não pessoas, ou a sua capacidade, ou as suas habilidades, ou as suas forças. Se há alguém envolvido no processo disso que você espera na sua vida, esse alguém, ele pode ser um instrumento de Deus. Um exemplo bem claro é quando você espera uma promoção no seu trabalho. Você não espera de pessoas, você não espera receber porque no seu chefe, você não espera na sua habilidade, na sua capacidade. Se você tem capacidade e habilidade, atribua a Deus e seja grato por isso. Isso é esperar somente no Senhor. Esperar somente em Deus. Que só Deus lhe conceda algo. Não esperar em pessoas, em circunstâncias ou em você mesmo. Ou nas suas habilidades, nas suas capacidades. É evidente que o meu chefe vai precisar assinar a minha promoção. Sim. Eu também precisarei ter algumas habilidades, precisarei me capacitar para ter essa promoção, mas isso são instrumentos. Em última análise, quem está te concedendo isso é o Senhor.
e por isso nós devemos esperar somente no Senhor. Ou tenho esperado no Senhor e também nas pessoas. Ou tenho esperado no Senhor e também nas minhas habilidades. As minhas habilidades são apenas um instrumento. As pessoas são apenas um instrumento. Mas eu espero somente em Deus. Esperar somente em Deus é também esperar receber somente o que for conforme a vontade de Deus. Esperar somente aquilo que estiver em conformidade com a vontade de Deus. Esperar aquela espera que você tem. O que você está esperando? Você espera arrumar um namorado, uma namorada, principalmente para os jovens? Você espera um trabalho, uma profissão? Você espera um lugar onde você vai morar, uma casa, um apartamento? Esperar somente no Senhor é esperar algo que esteja em conformidade com a vontade do Senhor. É colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, a despeito da minha vontade. Ainda que não seja conforme a minha vontade. E nós devemos pensar que influência aquilo que eu espero terá sobre o meu relacionamento com Deus, sobre a minha vida espiritual. Então aquilo que você espera, só espera somente em Deus, se você espera que seja em conformidade com a vontade de Deus. Ou você espera primeiro, primeiro nós escolhemos aquilo que nós queremos. Primeiro você escolhe o seu namorado, a sua namorada, né? O mais gatinho, a mais gatinha, a profissão que tem o melhor salário, tem mais status social, a casa no melhor lugar. E aí depois que você já fez a sua escolha, agora você vai pedir que Deus abençoe. Que Deus abençoe o seu relacionamento. Vai pedir que Deus abençoe o seu trabalho, o seu emprego. Vai chamar o pastor para ir orar na casa nova, para consagrar a casa, né? Abençoar. Então essa atitude ela tem que ser inversa. É colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar. E pensar, como que eu vou saber qual é a vontade do Senhor? É quando eu priorizo na minha vida isso. Quando eu penso que influência a minha escolha ou aquilo que eu espero trará sobre o meu relacionamento com Deus, na minha vida espiritual. Essa deve ser a nossa expectativa diante daquilo que nós esperamos. Isso vai me afastar ou vai me aproximar do Senhor? Ou pelo menos não me afastar de Deus? Que influência vai ter sobre a minha vida e o meu relacionamento com Deus? Isso nós devemos ter como princípio para as nossas vidas. Às vezes nós ficamos pensando, como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Eu quero cumprir sim, mas priorize na sua vida isso. No mínimo, que não afaste você do Senhor. Esse é o princípio. Seja no relacionamento, seja onde você vai morar, seja onde você vai trabalhar. Esse deve ser um princípio inegociável na vida do cristão. Isso é buscar, esperar somente em Deus. Não esperar algo que dependa de outras pessoas, ou esperar em outras pessoas ou em outras condições em primeiro lugar, ou esperar algo que me agrade em primeiro lugar, para depois buscar a bênção de Deus. Então a primeira resposta é: em quem nós temos esperado? Somente em Deus? Devemos perguntar isso para a nossa alma, ou instruir a nossa alma, como fez Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. A segunda pergunta que nós devemos fazer e responder é: como temos esperado? Ele continua no versículo 1, na sequência, dizendo: espera somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Essa é a segunda questão. Como nós temos esperado? Eu espero somente em Deus? Eu tenho o princípio de esperar somente em Deus? Mas como que eu tenho esperado? Será que eu espero
Eu consigo, assim como diz o salmista no Salmo 131, versículos 1 e 2, ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como esta criança é a minha alma para contigo. Como temos esperado? Eu peguei um trecho aqui de uma devocional do Charles Spurgeon, da devocional Dia a Dia com Spurgeon, está lá na página 465, e eu tirei um trecho muito interessante relacionado a essa questão de como nós esperamos, onde ele diz: Ele é o médico e só Ele conhece tudo, falando do Senhor Jesus. Não há necessidade de o paciente saber tudo. Aquiete-se, coração tolo e agitado, inquiridor, espreitador e duvidoso. O que você não sabe agora, saberá adiante. Enquanto isso, Jesus, o amado médico, conhece sua alma nas adversidades. Por que precisaria o paciente analisar os medicamentos ou avaliar os sintomas? Isso é trabalho do médico, não meu. Meu trabalho é confiar e o dele é prescrever. Se ele escrever sua receita com letras ilegíveis que eu não entendo, não me inquietarei, mas confiarei em sua infalível habilidade de esclarecer tudo no resultado, por mais misterioso que seja o andamento. Então, aqui ele colocando o Senhor Jesus como médico e como que o paciente espera nesse médico, confia nesse médico. E aí me faz lembrar de algumas pessoas, pelo menos as que são mais próximas de mim, são as mulheres que têm esse hábito com relação ao cuidado com os médicos, né? O que eu tenho percebido. Ela vai ao laboratório, pega o resultado do exame médico. E como que ela espera até chegar o dia da consulta para apresentar o resultado dos exames para o médico? Silenciosamente? Calmamente? Ou ela se antecipa e vai consultar o Dr. Google e algumas já fazem um diagnóstico e tomam até algum remedinho adiantado já para ir adiantando o processo, né? E eu já vi caso de pessoa que teve que ir ao médico antes do dia da consulta, porque realmente acabou ficando doente, por olhar lá e ficar amedrontada com aquilo que viu na internet, com respeito e teve que tomar uma bronca do médico, né? Então é mais ou menos isso que acontece aqui, o que Spurgeon está falando nessa ilustração. Como é que nós esperamos no Senhor? Silenciosamente? Ele diz: espera, ó minha alma, espera silenciosa. E o outro salmo que fala: fiz calar e sossegar a minha alma. Essa é a segunda pergunta. Nós não precisamos saber o que ele sabe ou como ele faz. Nós só precisamos saber quem ele é. Não precisamos saber, e às vezes nós achamos que temos que saber tudo para depois a gente poder descansar e sossegar. Mas com o nosso Senhor não é assim. E jamais nós vamos saber. Nós precisamos saber quem Ele é. Não precisamos saber o que Ele sabe ou como Ele faz, mas sim saber quem Ele é. Isso é necessário. Como diz o salmista também no Salmo 37, versículo 5, ele vai falar: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa, espera. Essas são as palavras para nós, de como nós devemos esperar. E esta é a segunda indagação ou instrução à alma do salmista que nós devemos responder para nós também. Uma terceira pergunta que nós devemos fazer é: com que disposição de coração nós temos esperado? Nós devemos esperar somente no Senhor, esperar silenciosa a nossa alma, fazer calar a nossa alma, sossegar. E com que disposição de coração
nós temos esperado. O versículo 8, ele diz: confiai nele, ó povo, se voltando agora para o povo. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Com que disposição de coração nós temos esperado? Aqui o salmista está dizendo que é derramai perante ele o vosso coração. Essa é a disposição do coração, é derramar o coração, é abrir o coração, é não ter reservas diante de Deus, mesmo que o nosso coração nos envergonhe diante de Deus, mesmo que aquilo que o nosso coração revela, as coisas que o nosso coração revela, mesmo que isso não pudesse ser revelado para mais ninguém, que a gente não conseguisse revelar para mais ninguém, revelar entre aspas, porque o que nós não podemos é revelar nada para Deus, porque a gente só revela algo para alguém que não sabe, mas Deus sabe todas as coisas e conhece o nosso coração, o mais profundo do nosso ser. Então, a atitude que nós devemos ter, com que disposição de coração nós esperamos? A disposição de coração diante de Deus, derramai perante ele o vosso coração, abre o teu coração diante de Deus, não tenha reservas diante de Deus. Se aquilo que você não tem condição de revelar para a pessoa mais próxima de você, nem para o seu esposo, nem para a sua esposa, mas para Deus você deve revelar, por mais vergonhoso que seja. É isso que Deus espera, que Deus quer. Deus conhece nós profundamente, nos conhece, e Deus não procura pessoas perfeitas, mas sim corações sinceros. É muito importante a gente pensar nisso, indagar a nossa alma a respeito disso, que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele sabe que não existem pessoas perfeitas, mas Ele quer sinceridade do coração, que nós derramemos o nosso coração diante de Deus. Essa é uma pergunta que nós devemos fazer e responder para a nossa alma, com relação ao nosso relacionamento com Deus, com relação ao nosso coração. Um coração que espera no Senhor é um coração que está aberto diante do Senhor, que não tem reservas. Nós não temos que ter reservas diante de Deus. Ter temor, sim, respeito, sim, mas não achar que você pode reservar algo. Coloco diante de Deus muitas coisas, mas alguma coisinha está lá no cantinho que isso aqui eu não posso. Com Deus nós não podemos ter essa atitude, essa disposição do coração. Disso tudo, dessas atitudes, dessas respostas, dessa análise, autoanálise, meditação do nosso coração, nós podemos perceber alguns frutos na vida do coração que tem essa postura, essa atitude diante de Deus, que busca, que espera somente em Deus, que espera silenciosamente diante de Deus e que derrama o seu coração, que abre o seu coração diante de Deus. Nós podemos ver alguns frutos na vida desse que tem essa atitude diante de Deus. O primeiro deles, o primeiro versículo vai falar: somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. É dele que vem a nossa salvação. Eu tenho paz na salvação do Senhor, que vem do Senhor. Eu tenho tranquilidade, porque dele vem a minha salvação, como Efésios 2,8 diz que porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, por meio da fé, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie, não vem de vós. Então eu tenho tranquilidade e paz na salvação que vem do Senhor. Eu espero somente no Senhor, silenciosamente, porque eu sei que a salvação vem do Senhor, e eu creio na salvação que vem do Senhor, e só do Senhor.
Esse é um dos frutos para aquele coração que espera no Senhor dessa forma. O outro fruto, versículo 5, diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. A esperança que é fundamental para a vida. Esperança da qual o mundo está tão carente diante das circunstâncias do mundo. Tem uma ilustração bastante interessante para aqueles que têm devocional Tempo com Deus durante essa semana. No dia 16, tinha o último texto que falava a respeito de um acidente que aconteceu numa mina de carvão. E durante esse acidente, o túnel onde os trabalhadores estavam, ele desabou no meio, e nas duas extremidades ficaram presas duas equipes que trabalhavam no túnel. E aí o resgate foi acionado e trabalhou durante uns 10 dias ali, e quando chegou, ao mesmo tempo, alcançou as duas extremidades, encontrou as duas equipes de trabalhadores. A equipe de uma extremidade estavam todos vivos, e de outra extremidade estavam todos mortos. Então, investigando o caso, eles chegaram à conclusão de que aqueles que sobreviveram, eles tinham o quê? Não foi por causa de oxigênio nem nada desse tipo. Eles tinham comunicação com a equipe de resgate. E à medida que eles iam se comunicando com a equipe de resgate e tomando ciência de como estava a situação, e a equipe de resgate falando para eles a distância que estava, estamos a tantos metros, está chegando tal equipamento, nós estamos trabalhando, e com essa comunicação, isso trouxe a esperança para aquelas pessoas que estavam ali, e elas sobreviveram. Enquanto aqueles que estavam sem comunicação, sem esperança, todos morreram. A investigação chegou a essa conclusão, o que nos leva a ver que a importância da esperança, e nós usamos como analogia esse episódio, essa ocorrência, que o texto fala, um caso real, não fala onde aconteceu, mas o autor fala de um caso real, e nós usamos isso como analogia para mostrar a importância da nossa esperança no nosso resgatador, que é o Senhor Jesus. Que assim como aquelas pessoas estavam ali, tinham comunicação com os seus resgatadores, nós temos que nos manter conectados com o nosso resgatador, em comunicação com ele, para alimentar essa nossa esperança. E aquele coração que espera no Senhor, silenciosamente, porque confia nesse Senhor, na sua salvação, tem essa esperança. A grande diferença, é que aqueles que estavam dentro do túnel, eles esperavam que o resgatador não deixasse que eles morressem. A nossa esperança do nosso resgatador é não de que ele não deixe que a gente morra, mas é de que ele nos ressuscitará. Essa é a diferença. A esperança da ressurreição. O apóstolo Paulo, tratando dessa questão em 1 Coríntios 15, ele fala a respeito da ressurreição, motivo pelo qual ele era perseguido, e ele então ali falando, debatendo e dizendo que se não há ressurreição de mortos, então é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, que o que nós estamos pregando é mentira se não há ressurreição. E ele vai adiante e diz no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança no nosso resgatador não é de que ele não nos deixe morrer, não é de que ele nos sustente aqui apenas, não se limita apenas a essa vida, mas a esperança no nosso resgatador, como ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a esperança que nós temos, essa é a esperança que tem um coração que busca o Senhor, somente a Deus, silenciosamente, com a sua alma aquietada, sossegada, porque sabe do poder desse seu Deus. O terceiro fruto desse coração, dessa vida, os versículos 3 e 4 nós vamos ver, quando ele fala também com os ímpios,
E ele diz: até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem, falando com os ímpios. Ao contrário dessa atitude dos ímpios, o fruto que este coração que busca, que espera no Senhor, é de um relacionamento bom, amoroso com o seu próximo. Ao contrário dessa atitude dos ímpios, que procura, que se compraz na mentira, só pensam em derrubar um homem da sua dignidade, quando a palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos preferir em honra uns aos outros, nos alegrarmos em ver alguém em dignidade, em honra. Mas esse coração, que não é um coração que espera no Senhor, é um coração que procura derrubar as pessoas da sua dignidade, que se compraz na mentira, que bendiz de boca, porém no interior maldiz, no coração maldiz, o coração não condiz com as suas palavras. E o Senhor Jesus, ele usando o texto de Isaías, lá em Marcos 17, repreendendo os escribas e fariseus, ele diz: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Um coração que está longe do Senhor, um coração que não se derrama diante do Senhor com sinceridade, um coração que não busca somente o Senhor, é um coração assim, que bendiz com o lábio, mas o seu coração não condiz com as suas palavras. Falando no português bem claro, uma pessoa falsa, né? E às vezes, infelizmente, no meio do povo de Deus, as palavras não condizem com o coração. Deus o abençoe. Tenha uma boa semana, tenha um bom dia, mas o coração não diz a mesma coisa. Às vezes diz o contrário. Infelizmente, Deus sabe e conhece o coração de cada um. E aí, meus irmãos, a advertência da palavra de Deus. Se você tem esse sentimento no seu coração, na sua meditação, na sua indagação com a sua alma, se você tem esse tipo de disposição no seu coração, você deve urgentemente derramar o seu coração diante do Senhor, como o salmista diz. Não ter reservas diante dele, colocar diante dele os teus sentimentos, a disposição má do seu coração, e rogar a ele que cure, que tire esse mal do seu coração. Você não se escandalize com essa palavra, mas tenha como o amor de Deus, uma exortação do amor de Deus, para que derrame o seu coração diante dele e que ele faça essa transformação. Se você está fazendo essa análise da sua alma, do seu coração, e percebe que você tem essa disposição no seu coração, tem essa atitude de derramar o coração diante de Deus, porque é impossível que alguém que tenha um coração aberto diante de Deus, que busque, que espere no Senhor e tenha esse relacionamento com Deus, ao mesmo tempo tenha um coração assim diante das pessoas, do próximo. É impossível amar a Deus a quem não vê e não amar ao irmão a quem você vê. Respeitar, querer vê-lo em dignidade, em honra, ou querer derrubá-lo da sua dignidade e ter uma disposição contrária à vontade de Deus, de bem dizer com os lábios, mas o coração está longe do amor de Deus, do verdadeiro amor. Um quarto fruto desse coração, no versículo 2, no final, e no versículo 6 vai dizer, no 2 ele diz: só ele é a minha rocha e a minha salvação,
e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. O 6 diz a mesma coisa. Só Ele é minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Esse fruto também desse coração e dessa vida, esse fruto presente nessa vida de quem tem essa disposição no coração, é que ele não é abalado. O Salmo 112, versículos 6 e 7, falando a respeito do homem que teme ao Senhor, nesses versículos ele vai dizer: não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Esse é um fruto na vida daquele que tem essa disposição de coração diante do Senhor. Não será abalado. Ele não é abalado porque ele espera no Senhor, de quem vem a sua salvação, de quem vem a sua esperança. Ele tem uma disposição no coração de se prostrar diante do Senhor, de abrir diante do Senhor o seu coração. Então ele não é abalado, não se atemoriza de más notícias. Quando você olha para o seu coração, tem sido dessa forma? Você não se atemoriza de más notícias? Ou, diante das más notícias, o coração tremula, as pernas tremem, e mesmo assim você gosta de assistir o da Atena? Esse é mais um fruto. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Por quê? Que ele não se abala. Não significa que ele não é afetado, que nós nos tornamos de aço e que nós somos inatingíveis, que nós não somos afetados. Não se abala no sentido de não ser destruído, não ser abalado ao ponto de ser destruído. Você vai sofrer, a nossa estrutura pode ser abalada, sim. E as coisas que são abaladas, o mundo se abala, tudo se abala. E a palavra de Deus diz que todas as coisas se abalam e Deus vai abalar todas as coisas de uma forma definitiva um dia. E ficarão aquelas que são inabaláveis. As coisas eternas, as demais todas serão abaladas. Nós somos abalados, mas não ao ponto de sermos destruídos, porque estamos firmes no Senhor, se o nosso coração tem essa disposição. Esse é o quarto fruto, esses são os frutos daquele que tem essa disposição. Então nós devemos, nessa meditação com a nossa alma, nessa indagação, nos olharmos e perguntarmos isso. O que nós temos visto quando nós olhamos para dentro de nós, para a nossa alma, para o nosso coração? Nós estamos esperando somente no Senhor? Ou estamos esperando em pessoas, em circunstâncias? Estamos esperando silenciosamente? Ou estamos aflitos, preocupados, querendo dar uma mãozinha para Deus, querendo resolver as coisas, querendo passar na frente, não esperando e não confiando totalmente no nosso médico? Qual tem sido a disposição dos nossos corações diante de Deus? Temos derramado os nossos corações diante de Deus? Como tem sido a nossa disposição diante das pessoas? As nossas palavras está condizente com o nosso coração? Com aquilo que nós sentimos? Nós devemos nos perguntar estas coisas. Assim como o salmista, ele faz essa meditação, nós devemos meditar. Cada um de nós tem essa responsabilidade consigo diante de Deus, tem essa responsabilidade com Deus, de olhar para o seu coração e analisar estas coisas. Como é que está o nosso coração? Eu gostaria de convidar a igreja a ficar em pé, e a equipe de louvor já se posicionar aqui à frente. Nós vamos ler os versículos que estão no último, na conclusão. Está lá projetado,
que é o Salmo 139, versículos 23 e 24. E gostaria de convidar a igreja a fazermos esta súplica da introspecção. Essa não é uma simples leitura do texto, mas é uma súplica a Deus. E gostaria que todos lessem juntos, nessa disposição, em espírito de oração, falando com Deus. Todos juntos, leamos estes versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém.